Então, voltando agora para resolver o exemplo, vamos juntos aqui, nesse mesmo exemplo que nós colocamos aqui por análise, só que agora nós vamos resolver ele pelo macete. Então, eu vou colocar com vocês aqui o seguinte: causa e efeito. Eu vou fazer com calma, aí vocês esperem, tranquilo, sem copiar, tá certo? E aí você vai interpretar comigo aqui. Então, quando eu falei para vocês nesse exemplo ali, eu falei o quê? 24 trabalhadores fazem 30 metros de um trabalho em 10 dias de 5 horas. Não é isso? Em quantos dias, não é isso a ideia que eu passei para vocês ali? Em quantos dias de 12 horas, 30 trabalhadores poderão fazer 36 metros desse mesmo trabalho? Então vamos lá. Quem é que eu vou colocar em causa? Quem eu vou colocar em causa é quem está praticando a ação. E quem é que está praticando a ação? Os 24 trabalhadores. Só que eu falei para vocês que nós temos outros dois aí que também vão em causa, que são, né, os dias e as horas. Então você vai ter ali, ó, 24 trabalhadores, aqui você vai colocar 10 dias e aqui você vai colocar 5 horas. Pronto, tudo está em causa. Veja, vou colocar até como se fosse um colchete aqui para proteger maior. Ó, pronto, essa turma é em causa. Só que o que 24 trabalhadores trabalhando 5 horas por dia durante 10 dias fazem? Eles fazem 30 metros de um trabalho. Então, 30 metros de um trabalho é o efeito. E aí aqui você coloca esse igual. Porque a causa ela é igual ao efeito. Isso mesmo, beleza. Agora, completando aí a brincadeira, vamos continuar aqui. Em quantos dias? Aí você chega aqui e coloca o X em dias. Em quantos dias de 12 horas? 30. Em quantos dias de 12 horas? 30 trabalhadores. Ó, você está vendo? Aqui, essa parte aqui, gente, ela é mais tranquila, porque só basta eu completar embaixo das variáveis que eu coloquei. O X ele pode estar na causa, ele pode estar no efeito. Tudo bem? Beleza. Em quantos dias de 12 horas, 30 trabalhadores poderão fazer 36 metros do mesmo trabalho? Então, como é que vai ficar isso aqui? O 36 metros você vai colocar aqui, ó. Então, veja. Todo mundo que está em causa tem que estar antes do igual. Paulo, mas o X está aqui, o igual não tinha que estar aqui. Eu aprendi que o igual tinha que estar aqui. Ó, né? Muita gente fala assim, o igual tem que estar aqui, Paulo. Pelo amor de Deus, você está fazendo errado. Pois é, mas eu expliquei para vocês anteriormente que tudo que é causa tem que estar antes do igual. Então não é o X que vai definir onde o igual está, e sim a causa. Então tudo que é causa tem que estar antes do igual. E tudo que é efeito tem que estar depois do igual. Desculpa, eu estava na frente aí de vocês, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, tudo que é causa tem que estar antes do igual. E tudo que é efeito tem que estar depois do igual. Beleza? E é em cima do igual que você faz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, aqui você faz o quê? Você coloca aqui, ou melhor, peraí. Quem é a linha do X? Vamos fazer certinho, igual a gente aprendeu pelo macete, né? Quem é aqui a linha do X? A linha do X é a parte de baixo. Então, o produto, o X, ele é igual, ó, o X, ele é igual a quê? Ao produto da outra linha. Estava certo, é porque eu não falei o produto da outra linha. Então, quem é o produto da outra linha? Né? Dá para a gente vir aqui para esse cantinho aqui e aproveitar só essa parte aqui? Né? Então, vamos juntos aqui. Então, você vai fazer o seguinte, X, eu não apaguei aqui, porque eu quero mostrar que vai ficar igual, tá? X é igual a quê, gente? Ao produto da outra linha. Quem é a outra linha? Vamos lá? Vou fazer aqui. A outra linha seria 5, né? Vezes 5 vezes 36. Mas o 5 está acompanhado de quê? Do 10 e do 24. Então, quem é o produto da outra linha? O produto da outra linha é 24 vezes 10
vezes 5, olha lá, 24, vezes 10, vezes 5, vezes 36. E aí eu quero que você já observe comigo que os valores que eu coloquei na parte da análise aqui são os mesmos, ó. Olha lá, o 10, o 5, o 36 e o 24. São os mesmos. Dividido pela linha do X. Quem é a linha do X? Quem é a linha do X? Aí você vai lembrar aqui, ó. A linha do X é essa turma aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar o quê? Dividido por 30. Dividido por 30. Vezes 12. Vezes 30. E aí você vai observar o quê, gente? Que aqui está o 12, o 30, o 30. A ordem dos fatores não altera o produto. Não foi isso que você aprendeu? Então, olha só, a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado final vai ser igual a 4. Porém, eu quero treinar com vocês essa simplificação, só que agora fazendo de uma forma diferente. Vamos lá? Então, primeiro, eu vou simplificar aqui este zerinho com este zerinho aqui. Depois, eu vou dividir o 24 por 3. Ó, primeiro eu simplifiquei esse zero. Agora eu dividi 24 por 3. Embaixo por 3 deu 1. Em cima por 3 deu 8. Depois, eu pego 36 e divido por 12. Aqui deu 1 e aqui deu 3. Na sequência, eu pego o 30 e divido por 3. Aqui deu 1 e aqui deu 10. Depois eu pego o 10, divido por 5, aqui deu 1 e aqui deu 2. Por último, o 8, eu divido por 2, aqui deu 1 e aqui deu 4. Aí você vai ter 4, 1, 1 e 1, 4. 1, 1, 1, 4 também. Resultado final, 4 dias. Perceba que o resultado é o mesmo. E você não teve o trabalho, tá, de analisar se é direto, se é inverso. Tudo bem? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Beleza? Beleza. Deu tempo aí bacana de vocês copiarem. Pronto. Bem, eu queria resolver com vocês agora um outro exemplo, tá certo? Um exemplo que tivesse aí mais grandezas, né? Uma situação aí que a gente pudesse conjuntamente aí resolver, né? Um outro exemplozinho, tá? Então, eu vou criar com vocês aqui uma outra situação. Vou apagar aqui esse lado, isso, esse aqui. Só que aí eu já vou resolver pelo macete causa e efeito, ok? Beleza? Vamos lá. Vamos juntos agora. Então, a situação que eu vou criar com vocês agora é a seguinte. Sabendo que 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias instruem 90 processos, quantos processos poderão instruir 7 funcionários com 1/3 da capacidade de trabalho dos primeiros durante 8 dias no regime de 6 horas? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar com vocês aqui uma causa, um exemplo 2, né? Um exemplo 2. Causa e efeito. Essa parte de exemplo aqui, eu estou só querendo trabalhar com vocês o seguinte. Só a manipulação aí do macete, tá certo? Como é que você vai montar o macete, como é que você vai trabalhar com o macete. Então ele diz pra gente nessa situação, no nosso exemplo aí, que uma turma
de 4 funcionários, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias, então você vai ter o quê? Uma turma de 4 funcionários, né? Trabalhando aí 8 horas por dia durante 5 dias, 8 horas por dia durante 5 dias, instruem, né? Instruem, fazem, elaboram, montam 90 processos. Então, 90 processos é o nosso efeito. Ok? Beleza. E aí, depois, você vai ter o quê? Quantos processos, né? Se eu quero saber quantos processos, nosso X vai estar aqui, então tudo que é causa está desse lado aqui, né? Ainda não vou colocar esse igual aqui, não. Quantos processos poderão instruir, né, 7 funcionários com 1/3 da capacidade dos primeiros? Então você vai falar o quê? 7 funcionários. Cola comigo aqui. Bem, essa capacidade, né, essa capacidade dos funcionários está relacionada ao quê? Ao funcionário. E o funcionário está em que posição no macete? Está na causa. Então a capacidade ela vai estar relacionada com quem? Com o funcionário. Só que ele falou, voltando aqui, que essa segunda equipe aqui, ela tem só 1/3 da capacidade. Então como é que você vai matar essa ideia aí? Vamos dizer que o pessoal aqui de cima, vamos criar essa variável, e essa turma aqui de cima tem uma capacidade de 3. Vou botar aqui, ó, 3 cap. 3 cap. Então ele tem a capacidade de 3. Então a turma de baixo tem só 1/3 da capacidade. Então vai ser o quê? 1 cap. Uma capacidade. A ideia é que você entenda o seguinte: qual é a operação inversa à divisão? Não é a multiplicação? Então aqui tem 1 e aqui vai ter 3. Tudo bem? Então aí você vai devagarzinho fazendo. Beleza. E aí, na sequência, ele fala para a gente assim, ó, dos primeiros durante 8 dias de 6 horas. Então, essa turma aqui, ela vai trabalhar durante 8 dias e aqui serão apenas 6 horas. Pronto. Você definiu tudo que está em causa. Pronto. Tudo que está em causa você definiu. E aqui, você bota o igual. E aqui você definiu tudo que está no efeito. Pronto, está aí. Esse ficou até um pouco mais fácil, porque o x está próximo do igual, né? Então você já não vai ter tanta dor de cabeça. Então, você vai ter o quê? X é igual ao produto de quem? Ao produto da outra linha. Então você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Essa outra linha aqui é a linha do x. Ó. Então quem que você vai ter ali? Anote comigo aí. 7 vezes 6 vezes 8 vezes 1 vezes 90. Dividido por quem? Pela linha do x. Olha aqui a linha do x. Ó. Né? Dividido pela linha do x. Quem é a linha do x? É 4 vezes 8 vezes 5 vezes 3. Pronto, está aí. Então agora vamos começar aquele processo, né, de simplificação, a parte mais emocionante da matemática, né? Então em cima e embaixo você vai simplificar por 8. Em cima e embaixo por 8. Depois, aqui, quanto que vale 90 dividido por 3? Aqui ficou 1 e aqui deu 30. Beleza. Agora, quanto vale 30 dividido por 5? 30 dividido por 5. Aqui deu 1. Esqueci de colocar 1 aqui, eu vou colocar. Tá? Então, 30 dividido por 5, aqui deu 1. E 30 dividido por 5 dá quanto? 6. Tudo bem? Agora, de novo. Quanto vale 6 dividido por 2? 6 dividido por 2 é 3. E quanto vale 4 dividido por 2? É 2. Por último, quanto vale 6 dividido por 2? Aqui deu 1 e aqui deu 3. Beleza. Então, embaixo, você só tem 1, tranquilo.
E em cima ficou o quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 9 vezes 7, 9 vezes 7, 63. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 63. Processo. Só isso. Tudo bem? Então, nessa parte, copiem. Beleza, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Beleza, junto comigo. Bem, essa parte de regra de texto composto, vocês perceberam que é bem simples, né? Ainda mais com a aplicação desse macete chamado causa e efeito. Ficou mamão com açúcar e regra de texto composto. Então pode aparecer para vocês aí uma regra de texto composta com 12 grandezas, né? E aí você só tem que lembrar o quê? Quem é causa e quem é efeito, né? Causa, quem pratica a ação, né? Trabalhadores, funcionários, operários. Dias e horas vão ser sempre causa. E a questão da característica de quem está praticando a ação. Tudo bem? O efeito vem sempre depois de um verbo de ação. Fazer, construir, elaborar, montar, instruir, tá certo? E também uma característica desse efeito. Então, por exemplo, você tem aqui, funcionários estão construindo um muro. Esse muro tem o quê? Altura, comprimento e largura. Então, isso são características do muro, então elas vão também no efeito. Tudo bem? Nossa próxima etapa agora, eu vou começar com vocês porcentagem. Tá? Porcentagem, eu quero passar para vocês a seguinte linha de raciocínio. É algo de 100. Tá certo? É algo de 100. Então, veja bem, a ideia que eu quero passar para vocês é que você tem que ter em mente que sempre que um número estiver acompanhado do símbolo de porcentagem ou percentagem, você pode falar os dois, tá bom? Esse número está sendo dividido por 100. E ele tem 3 formas de representação, esse número. Ele tem a forma com o percentual, ele tem a forma fracionária e ele tem a forma decimal. Tudo bem? Bem, toda vez que você for dividir um número por 100, você, transformando em decimal aí, você anda 2 casinhas decimais para a esquerda. Então você pegou qualquer número e transformou para decimal, você anda 2 casinhas decimais para a esquerda. Como nós vamos ter a nossa parte financeira de juros simples e de juros compostos, em juros simples eu vou trabalhar com vocês sem fazer a transformação. Já em juros simples, eu vou trabalhar com vocês sem fazer a transformação. Vou trabalhar com o número inteiro mesmo. Em juros compostos, eu vou fazer a transformação. Tudo bem? Então, vamos juntos aqui. Porcentagem agora. Bem, então, na sequência aqui, porcentagem. Vou colocar aqui, é algo de 100. Tá bom? É algo de 100. E ele pode ser representado dessa forma aqui, ó, 5% é a mesma coisa que, anote aí, que 5 sobre 100. Toda vez que você vê um número acompanhando esse símbolo aqui, esse número está sendo dividido por 100. Ok? E como eu falei para vocês, quando você divide por 100, você anda com a vírgula para 2 casas decimais para a esquerda. Então conta comigo. A vírgula não está aqui? Então você vai contar, ó, 1, 2. E aí você coloca a vírgula aqui. Então ficou como agora? Ficou 0,05. Aí eu vou apagar esse 2 e esse 1 aí, só para mostrar para vocês, né, que você anda. Então aqui, ó,
Você pode representar a porcentagem dessa forma aqui. Você pode representar a porcentagem dessa forma aqui. E você pode representar a porcentagem dessa forma aqui. Todos querem dizer o quê? A mesma coisa. Tudo bem? Esse jeitinho aqui, eu vou trabalhar com vocês lá em juros simples. E esse jeitinho aqui eu vou trabalhar com vocês lá em juros compostos. Tudo bem? Então, olha só, a primeira observação que você tem que ter é o seguinte, que a porcentagem incide sempre sobre o principal. Então, a porcentagem incide sempre sobre o principal. Então, a nossa maior dúvida aqui é descobrir quem é o principal no problema. E é justamente isso que as bancas colocam aí pra gente, essa brincadeira. Tá certo? Então, aqui você tem o principal no exercício. Você vai ter que ler e encontrar ele, identificá-lo. Mas vamos começar bem simples aqui. Imagine que você quer comprar o seu Jetta, né? O seu Jetta, para comprar o seu Jetta, o Jetta custa aí 98 mil, né? Então 98 mil. Vou botar 100 mil para facilitar para mim a conta. 100 mil. Tá bom? E aí, você vai dar uma entrada de 60% e vai financiar o restante. Depois lá que você tiver funcionário público, né? Então, você vai dar a entrada de 60% e financiar o restante. Qual é, né? Letra A. Qual o valor da entrada? Letra A, qual o valor da entrada? E letra B, qual o valor financiado? Então, letra A, qual o valor da entrada? Qual o valor financiado? Beleza. Aí, na sequência, é o seguinte. Quem é o principal? Não é 100 mil? Quem é o principal? Não é 100 mil? Então é 100 mil vezes quem? O valor da entrada. Quanto foi o valor da entrada? 60%. Só que eu vou optar em colocar o 60% dessa forma aqui. Tá bom? Então você vai ter o quê? 60 sobre 100. E aí, gente? Como é que eu faço esse cálculo aqui? É nessa hora que quem não teve uma boa base de matemática, multiplica esse 100 pelo 60 e pelo 100 aqui de baixo. Você acredita num negócio desse? Você está rindo agora, né? Mas é porque isso acontece, gente. Tá bom? Mas eu fiz um bom trabalho de base com vocês. Então vocês vão se lembrar do seguinte, que eu comentei que quando não tem nada embaixo, né? É sempre o quê? É sempre 1. E como é que é multiplicação de fração? É numerador com numerador, denominador com denominador. Ok? Só que aqui dá para simplificar. Então aqui você vai chegar e fazer o quê? 0. 2 zerinhos de baixo, com 2 zerinhos em cima. Você teve aqui o quê? 10 mil vezes 6. Resultado final? Resultado final, 60 mil. Então 60 mil é o quê? É o valor da entrada. É o valor que ele vai dar de entrada. Só que na sua prova, só vai cair uma das duas perguntas. Não vai cair as duas. Então muita gente chega aqui e faz o quê? 100 mil menos 60 mil encontra os 40 mil. Só que eu vou explicar para vocês da seguinte forma, já para você chegar na resposta. Então qual vai ser o valor financiado? Bem, qual o valor do bem? Qual o valor do Jetta? O valor do Jetta em porcentagem, ele corresponde a 100%. Em porcentagem, ele corresponde a 100%. E qual o valor que você vai dar de entrada em
porcentagem? 60%. Então, qual será o valor financiado em porcentagem? 40%. Então tá aí. Né? Então, ele perguntou, qual o valor financiado? É 40% do principal. Mas eu quero que vocês lembrem comigo o seguinte, lá no início também, nas nossas aulas, eu falei para vocês, dá, dé, di, dó e du. Tudo isso significa o quê, gente? Tudo isso significa vezes. Dá, dé, di, dó, du significa vezes. Tudo bem? Então, agora nessa brincadeira, você vai fazer o quê? 40%, olha só, 40% de 100 mil. Que é o mesmo que 40 sobre 100 vezes 100 mil. Olha aí que bacana. Então tá aí essa brincadeira. E agora você já conhece, ó. Você vai ter o quê? Esses dois zerinhos de baixo com dois zerinhos de cima, ficou 4. Vezes 10 mil, ficou igual a 40 mil é o valor que será financiado, que você vai dividir aí em um ano, né? Pagando aí parcelas, né? Com o seu salário de funcionário público. Né? Não vai ficar muito caro, não. Seu salário é bom. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo essa parte aqui de porcentagem, essa parte aqui do principal. Nós vamos complicar mais agora. Tá? Nós vamos complicar mais, mas já vai ser num raciocínio já pegando, já trabalhando com vocês aí quem é o principal. Tudo bem? Beleza? Já voltamos.